Seja bem-vindo à Cultura e Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a organogênese em plantas in vitro. E agora nós vamos lá para dentro para compreender como acontece o processo de regulação da organogênese para as plantas em condições in vitro. Dando continuidade ao nosso estudo sobre organogênese em plantas, nós já vimos o conceito de organogênese, que consiste na formação de órgãos adventícios, no nosso caso específico, em condições in vitro. E vimos que nós temos basicamente dois padrões de desenvolvimento: a organogênese direta e a organogênese indireta. E na videoaula anterior, nós focamos em compreender em detalhes a calogênese. E ficou uma grande pergunta a ser respondida: o que é que determina se a organogênese vai ser direta ou indireta? O que faz com que a planta siga um caminho ou outro? Na verdade, não existe uma única resposta para essa pergunta. Primeiro, por quê? Porque é um processo que é espécie específico e também órgão específico. Nós vamos detalhar isso daqui a pouco com mais propriedade. E além disso, depende das condições indutoras, principalmente dos fito-hormônios ou reguladores de crescimento que estão no meio de cultura. Mas vamos entender isso com mais profundidade. O primeiro ponto que a gente precisa considerar é o tipo de explante. O tipo de explante vai influenciar no tipo de resposta organogênica que aquela espécie vai apresentar. Por quê? Porque os diferentes explantes apresentam diferentes anatomias, apresentam diferentes fisiologias, apresentam diferentes composições bioquímicas que podem influenciar diretamente na resposta daquele explante à organogênese. Então a composição de um explante, por exemplo, proveniente de uma folha, é diferente de um explante que está proveniente de uma plântula germinando, quando eu pego o hipocótilo, o epicótilo ou o cotilédone, que é diferente quando eu pego uma inflorescência, que é diferente quando eu pego uma região meristemática, que é diferente quando eu pego uma folha adulta ou uma folha mais jovem. Então o tipo de explante tem um impacto muito grande na via organogênica que vai ser desencadeada naquele explante. Além disso, o estado fisiológico dos explantes, inclusive o estado fisiológico da planta matriz, tem um impacto muito grande sobre isso. Como assim? Vou pegar um exemplo. Se nós pegarmos uma folha e utilizarmos ela como explante, uma folha faz fotossíntese. Porém, as folhas em diferentes estágios de maturação têm composições bioquímicas e têm respostas fisiológicas distintas. Por exemplo, uma folha madura, uma folha adulta, ela tem a função primordial de fazer a fotossíntese. E ela é um órgão-fonte, ela doa carboidratos para o restante da planta. Por outro lado, uma folha nova, um primórdio foliar, apesar dele fazer fotossíntese, ele ainda não faz nem o suficiente para se autossustentar. Ele é um dreno para carboidratos produzido pela folha adulta. Além disso, fisiologicamente falando, ele é o local de síntese de auxinas. Então a concentração de auxina naquele tecido é muito maior que a concentração de auxina numa folha adulta. E isso vai afetar diretamente a resposta do explante. Então o estado fisiológico do explante e o estado fisiológico da planta matriz também tem um impacto. Por que o estado fisiológico da planta matriz? Ela está numa fase reprodutiva ou está numa fase vegetativa? Ela está na sua fase juvenil ou está na sua fase adulta? Ela está passando por um estresse biótico-abiótico ou está em condições normais? Ela está sendo infectada por um determinado patógeno ou ela está saudável? Ela está sob um estresse de temperaturas elevadas, baixas, está faltando água, está sobrando água? O que está acontecendo com a planta matriz? Tudo isso vai impactar, porque a planta é um ser biológico e que responde ativamente ao ambiente onde está inserido. Então ele vai modificar a sua fisiologia para tentar superar as limitações do ambiente. Então nós temos que ter uma planta em que nós temos que ter o máximo de controle possível. Por isso o ideal é que as plantas que a gente utilize, se for possível, estejam dentro de uma caixa de vegetação ou dentro de uma sala de crescimento. Porque ali eu tenho um controle maior sobre as condições que a planta está crescendo. Então esse estado fisiológico da planta matriz e o estado fisiológico dos explantes tem um impacto muito grande qual vai ser a resposta daquele explante à indução da organogênese. E por último, e talvez o mais importante de todos eles,
é referente ao uso de fito-hormônios ou reguladores de crescimento no meio de cultura. E quando a gente fala de fito-hormônio ou regulador de crescimento, nós estamos falando do tipo de fito-hormônio e da concentração daquele fito-hormônio no meio de cultura. Os hormônios vegetais, na verdade, são uma das principais chaves que controlam o crescimento e desenvolvimento das plantas. E a utilização dos hormônios vegetais no meio de cultura vai fazer com que aquele explante, as células que compõem aquele explante, respondam de uma forma ou de outra àquele estímulo bioquímico. E para a gente compreender a influência dos fito-hormônios na organogênese, nós precisamos dar um passo atrás e ver o que acontece na natureza. E aqui eu trouxe um exemplo disso. No caso aqui, na rebrotação de árvores, no caso específico aqui de eucalipto. Imaginem vocês aqui que no primeiro cenário eu tenho uma produção de eucalipto, para papel e celulose, para carvão vegetal, não importa. Mas eu tenho a minha plantação de eucalipto. Chegou no período de colher, depois de 5, 6, 7 anos, 8, dependendo do tipo de espécie, da variedade, eu vou lá e faço a colheita, como está mostrando aqui na figura número 2. Vamos dizer como, por exemplo, 7 anos para eu obter a minha planta. 7 anos em que eu só coloquei dinheiro naquela propriedade e não tirei um centavo dela. E agora, quando chega o determinado momento de eu fazer a colheita, eu vou lá e corto, como está mostrado aqui na figura número 3. 7 anos vão-se embora em 7 segundos. E o que acontece nesse caso? Naturalmente acontece o fenômeno da rebrota, como está mostrado aqui na figura número 4. Há uma rebrotação naquele caule cortado. Vão surgir vários brotos aqui e eu deixo apenas o mais forte para que ele dê um novo ciclo para a produção de eucalipto. Porque eu não preciso recomeçar do zero. Ele já vai ter um sistema radicular estabelecido e vai simplesmente formar a parte aérea. Então eu não preciso mais esperar 7 anos para fazer o próximo corte. Eu posso esperar 3 a 4 anos, dependendo de cada caso. Esse é um fenômeno natural que acontece com as árvores. E acontece com praticamente todas as plantas. E aqui está mostrando novamente do lado direito um fenômeno de rebrota visto numa árvore que foi cortada no meio da rua. Nós podemos ver que a árvore foi cortada aqui em cima e vejo a quantidade de brotos que estão saindo aqui nessa parte superior. Todas essas brotações são brotações adventícias. Elas estão oriundo de uma região onde normalmente ela não estaria sendo formada. Por quê? Não tem gemas nessa região aqui mais. As gemas foram tiradas. Então são brotos que estão sendo oriundos de células somáticas. E neste caso aqui, então, são chamados de brotos adventícios. E o que está fazendo com que essas brotações apareçam? Está havendo uma alteração na relação de auxinas e citocinas na região cortada. Quando eu faço o corte da parte aérea, eu elimino a produção de auxinas. Então as auxinas continuam sendo transportadas para baixo. Por outro lado, agora eu preciso fazer um flashback de fisiologia vegetal, da parte básica, fundamental de crescimento e desenvolvimento, em que fala sobre as citocininas. As citocininas são sintetizadas em várias partes da planta, inclusive, talvez, principalmente, nos ápices radiculares do sistema radicular. E nesse caso, ele é transportado para a parte aérea, juntamente com o fluxo transpiratório. Então, as citocininas são transportadas para cima. Então, nessa região mostrada aqui, com o tempo, eu tenho uma diminuição da concentração de auxina e tenho um aumento da concentração de citocinina. E essa condição hormonal faz com que haja a formação de novos brotos. Em outras palavras, há uma diminuição da relação de auxina. Por que diminuição? Porque eu diminuo a quantidade de auxina aqui e eu aumento a concentração de citocininas. E se as citocininas estão no denominador, elas estão então diminuindo a relação. Isso vai fazer com que haja uma diferenciação celular, mais especificamente uma rediferenciação celular, que vai levar à formação de novas brotações. Aqui está mostrando uma outra foto do lado esquerdo, com essas brotações próximos da região onde foi cortada. E o que acontece nesta região aqui, onde surgem esses brotos? Uma diminuição da concentração de auxina e um aumento da concentração de citocinina. E essa condição é ideal para a formação de brotações. Se esse é um processo que acontece na natureza, será que a mesma coisa acontece em condições in vitro? Acontece.
A regulação da morfogênese em condições in vitro, quando a gente considera a parte da organogênese, envolve o balanço de auxinas e citocinas. Aqui não vamos colocar números, não vamos colocar espécies específicos, não vamos detalhar para um determinado tipo de explante, um determinado tipo de espécie, porque varia de caso a caso. Mas na visão geral, é esse processo que está acontecendo, que está representado nessa figura aqui em cima, nesse esquema mostrado aqui em cima. Em verde claro, eu tenho as citocininas. Então nessa ponta de cá, eu tenho uma baixa concentração de citocinina, enquanto nessa outra ponta eu tenho uma alta concentração de citocinas. Enquanto que esse verde mais musgo está relacionado com as auxinas. Então nessa ponta do lado direito eu tenho uma baixa concentração de auxina e do lado esquerdo eu tenho uma alta concentração de auxinas. Então o que está acontecendo nesse caso? Quando o balanço é favorável às citocininas, como está mostrado aqui do lado direito, essa condição fisiológica favorece a formação de parte aérea, brotos. Quando a condição é favorável às auxinas e desfavorável às citocininas, ou seja, tem mais auxina no meio e menos citocininas, essa é uma condição favorável ao processo de enraizamento. É exatamente isso. As auxinas são a principal classe de hormônios vegetais responsável pelo enraizamento de plantas. E quando um balanço está numa condição intermediária, nessa região acontece não a formação de parte aérea, nem a formação do sistema radicular, a formação de calos. Então, quando o balanço é favorável às auxinas, eu tenho a formação de raízes. Quando o balanço é favorável às citocininas, eu tenho a formação de parte aérea. E quando uma condição é intermediária, eu tenho a formação de calos. Vamos ver isso com alguns exemplos, como está mostrado aqui na figura embaixo. Não se preocupe com os valores, é uma relação que varia de espécie para espécie, de explante para explante e de tipo de hormônio para tipo de hormônio. Mas aqui está mostrando, do lado esquerdo, eu tenho explantes que estão sendo tratados única e exclusivamente com A e B. A e B é uma auxina, ácido indol butírico. Nesse caso aqui, vocês podem ver esses filamentos que estão sendo formados nesses explantes. Esses filamentos são raízes. E essas raízes são raízes adventícias, que estão sendo formadas num órgão diferente da radícula. Então, nesse caso, a partir de calos de Arabidopsis, num meio de cultura contendo somente auxinas, há a formação do sistema radicular. Porém, quando eu coloco no mesmo meio de cultura, coloco a mesma quantidade de ácido indolbutírico, de auxina, mas coloco citocinina, zeatina, é um tipo de citocinina, e esse balanço é favorável às citocininas, vejam o comportamento daqueles mesmos calos. Acontece a formação de brotações. Aqui está mostrando a mesma informação de uma outra forma. Então, quando eu tenho um processo de diferenciação ou de rediferenciação, as citocininas e auxinas estão envolvidas nesse balanço, que vão controlar a morfogênese da planta. Vamos ver o que está mostrado nessa figura. Aqui no eixo horizontal eu tenho auxinas, AIA, ácido acético. E aqui no eixo Y eu tenho citocininas, no caso aqui a cinetina. E aqui eu vou aumentando a concentração gradativamente, da esquerda para a direita, e aqui de cima para baixo eu vou aumentando a concentração. Quando eu não coloco nada de nenhum hormônio, o explante fica exatamente como ele está. Mas à medida que eu vou aumentando a concentração de auxinas e aumentando a concentração de citocininas, vocês podem ver que começa a formar estruturas amorfas, como nesse caso aqui. Neste caso, essas estruturas são calos, da mesma forma que está mostrado calos aqui embaixo. E vamos analisar os extremos. Quando eu tenho uma alta concentração de citocinina e uma baixa concentração de auxinas, como está mostrado aqui nessa figura mais embaixo, eu tenho a formação de parte aérea sobre o calos. Nesse caso, está mostrando uma organogênese indireta. Então, essas estruturas meio esverdeadas são brotações sendo formadas. Por outro lado, no outro extremo, quando eu tenho concentrações mais elevadas de auxinas e baixas de citocininas, eu tenho a formação de raízes. Esses filamentos formados aqui são raízes sendo formadas. Então, quando o balanço é favorável às citocininas, eu tenho formação de parte aérea. Quando o balanço é favorável às auxinas, eu tenho formação de raízes. Nas demais situações, ficou numa condição intermediária para aquele tipo de explante, para aquela espécie, houve a formação de
calos. Vamos reforçar isso com mais um exemplo. Aqui eu tenho 4 placas de Petri e aqui em cima está mostrando o que cada placa de Petri tem. E quais foram os tratamentos? BA é benziladenina, é um tipo de citocinina. NAA é ácido naptaleno acético, é um tipo de auxina. Então eu tenho um balanço de auxina e citocinina. Então eu vou pegar o primeiro quadrante, o controle. O que está acontecendo no controle? Eu não tenho nada de auxina e nada de citocinina. O que está acontecendo? Os meus explantes ficaram exatamente como eles são. Nada acontece. Não teve nenhuma indução de nada naquele processo. Num segundo momento, quando eu tenho uma maior concentração de citocininas comparado com auxinas, como está mostrado nesse quadrante superior esquerdo, eu tenho a formação de calos, mas há a formação de brotações, como vocês podem ver aqui. Então, neste caso aqui, quando o balanço é favorável às citocininas, eu tenho a formação de parte aérea. No canto direito inferior, eu não tenho nada de citocininas e tenho apenas auxinas. O que acontece nesse caso? Acontece única e exclusivamente a formação de raízes, como está mostrado aqui no canto inferior direito. E por último, no canto superior direito, eu tenho citocininas e tenho auxinas. Neste caso específico, que está mostrado aqui no canto superior direito, eu não tenho a formação nem de parte aérea nem de sistema reticular. Eu tenho a formação de quê? De calos, que são células que se multiplicam sem se diferenciar. Células somáticas que se multiplicam sem se diferenciar. O mesmo raciocínio pode ser visto aqui. Eu estou estressando esta informação, porque ela é extremamente importante. O controle hormonal é extremamente importante quando você vai decidir utilizar ou a embriogênese somática ou a organogênese, e especificamente na organogênese, o balanço das auxinas e citocininas. E esse quadro é exatamente o mesmo quadro anteriormente mostrado para vocês, simplesmente colocando em diagrama as concentrações dos hormônios. Isso facilita a sedimentação desses conceitos. Basicamente, essas duas classes de hormônios são os responsáveis pela organogênese nas plantas quando a gente trabalha com cultura de tecido de plantas. Então você vai ter que saber, dentre as auxinas, quais são as auxinas que vão funcionar melhor para aquele tipo de explante. Qual é a concentração que vai funcionar melhor para aquele tipo de explante. Quando você trabalha com citocininas, quais são as citocininas, quais são os tipos de citocinina que você vai trabalhar e quais são as concentrações que você vai fazer os seus tratamentos. Então você precisa testar. Então você vai montar experimentos para ver qual é a melhor combinação de hormônios, em termos de tipo de hormônios, em termos de concentração, que vai permitir que você, a partir de um único explante originado de sua planta matriz, possa regenerar a parte aérea, regenerar o sistema radicular e ter uma nova planta exatamente idêntica à sua planta matriz do ponto de vista genético. E aqui eu quero fazer uma ressalva para vocês. Vocês vão ver na literatura várias formas de organizar essas informações. Alguns vão dizer, não, que no processo de organogênese nós temos 4 estágios. No estágio 1 é feito isso, no estágio 2 é feito isso, no estágio 3 é feito isso, no estágio 4 é feito isso. Outros colocam, não, são 5 estágios. Não importa quanto estágio você queira colocar. O que importa é que você compreenda o processo. Então você vai ter a sua planta e você vai agora, se seguir pela técnica de organogênese, ter 2 caminhos. Ou é direta ou é indireta. Para ser bem sincero, a maior parte dos casos vai ser uma organogênese indireta. É o que normalmente acontece. A organogênese direta ela acontece? Acontece. Mas acontece em menor quantidade, em menor número de plantas. Porque é mais fácil você voltar as células ao seu estado não diferenciado, depois você controlá-la, do que pegar uma célula que já está diferenciada e fazer com que ela forme um novo tipo de tecido. Então é mais fácil desdiferenciar e rediferenciar a célula. Mas não significa que não vai ter organogênese direta. Pode ter, mas na maior parte das vezes vai ser uma organogênese indireta. E nesse caso, você pode formar inicialmente primeiro a parte aérea e depois formar o sistema radicular. Mas você pode fazer o contrário também, nada te impede. Você pode induzir o sistema radicular e depois você induz a parte aérea. O padrão, o mais fácil, o mais sensato, é você induzir a parte aérea, depois você isola aquelas brotações,
transfere elas para um meio que vai induzir o enraizamento e aí sim você tem sua planta. Então você vai trabalhando com etapas, vai transferindo os seus explantes de meio para meio, de tal forma que você possa ter a sua planta ao final. Diferentemente da embriogênese somática, em que eu coloco no meio que induz os embriões, depois eu tiro daquele meio para que o embrião se desenvolva. E aí, quando eu tenho embrião, eu já tenho a parte que vai formar a parte aérea e a radícula. No caso da organogênese, não. No caso da organogênese, eu tenho que interferir no processo. Então o que eu faço? Eu induzo a formação da parte aérea, tiro daquele meio, induzo o sistema radicular, para depois sim eu ter a minha plântula. Essa é a visão geral da organogênese. Basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!